Esse vídeo é um oferecimento Estrela Bet. Temporada 2023 já está a todo vapor aqui no futebol brasileiro e também no mundo inteiro. Então corre agora, clica no link que está aqui embaixo e ainda ganhe um presente do Camisa 10 e da Estrela Bet. Clicando agora nesse link, fazendo seu cadastro e na hora do primeiro depósito, utilizando o cupom Camisa 10, você ganha até R$200 em bônus para poder fazer a sua fezinha em qualquer esporte que você quiser dentro do site da Estrela e ainda utilizar nos cassinos. Vale lembrar a você que esse site é proibido para menor de 18 anos e não esquece, ó, joga sempre com muita responsabilidade, porque na Estrela Bet é assim, jogou, brilhou. As 10 contratações mais caras de craques jovens brasileiros para o futebol europeu nos últimos 5 anos. A gente sabe que o Brasil sempre teve grande facilidade em revelar ótimos jogadores. Desde a venda de Neymar do Santos para o Barcelona, as coisas parecem que complicaram mais ainda. Pois disso, times europeus se ligaram que é muito fácil contratar um garoto ainda, que nem é maior de idade, já para levar para o seu time e esperar até ele completar 18 anos. Nos últimos 5 anos, muita gente saiu e por isso a gente fez uma lista para você contando quais foram as contratações mais caras dessa galera. Meu nome é Alvin e bora pro vídeo. A gente abre a lista com o Paulinho do Vasco lá no ano de 2018. O primeiro jogador que podemos citar por aqui é o craque Paulinho. Cria da base do Vasco, o jogador foi negociado em 2018 com o Bayer Leverkusen por 20 milhões de euros, que na ocasião girava em torno de 85 milhões de reais. A promessa cruz maltina, porém, rendeu um pouco menos ao Vasco. Isso porque o clube só detinha 65% dos direitos econômicos dos atletas, o que acabou se tornando apenas 55 milhões de reais, apenas 55 milhões de reais. E por falar em Paulinho, ele foi um dos agitos da janela de transferência desse ano. Isso porque o Atlético Mineiro garantiu um empréstimo com o Leverkusen para contar com o atacante até o meio da temporada do ano de 2023. Chegou vestindo a camisa 10 e inclusive já vem se destacando. Agora vamos para 2019 para falar de Renan Lodge. O lateral esquerdo Renan Lodge é outro talento brasileiro que saiu cedo rumo à Europa. Destaque do Atlético Paranaense. Em pouco tempo ele despertou o interesse de outro Atlético, o Atlético de Madrid, que pagou 20 milhões de euros para contar com o jovem. Porém, como saiu no ano de 2019, Lodge já contava com uma maior valorização para o Furacão, visto que a cotação do euro naquela época pagava cerca de 87 milhões de reais, o que na época era a maior contratação do clube paranaense na história. Lodge chegou a integrar listas da seleção brasileira, porém não integrou a convocação de Tite para a Copa do Catar. O atleta inclusive já rodou no continente europeu, sendo emprestado ao Nottingham Forest até o meio desse ano, quando terminam os campeonatos europeus. Continuamos no Atlético Paranaense, só que agora para falar de Bruno Guimarães. O jogador é outra jovem promessa brasileira que deixou o nosso país cedo para tentar a sorte no velho continente. Em janeiro de 2020, o Lyon pagou 20 milhões de euros para contratar o volante. Como já dissemos, essa quantia se valorizou, o que fez com que o Furacão faturasse cerca de 93 milhões de reais. Ele é um jogador que já tem certo destaque na Europa, inclusive tendo ido à Copa como suplente do treinador Tite. Agora vamos lá para o time do Grêmio para falar de Everton Cebolinha. Outro jogador vendido na zona dos 20 milhões de euros, o mais valorizado de todos eles é ele, Everton Cebolinha. Destaque do Grêmio, o atacante foi negociado com o Benfica em agosto de 2020, numa época em que a cotação do euro atingia 127 milhões de reais pelos 20 milhões de euros pagos pelo clube português. Cebolinha foi pedido pelo técnico Jorge Jesus, mas sofreu com a falta de espaço e recentemente foi repatriado pelo Flamengo. Agora vamos para o Internacional para falar de Yuri Alberto. Aumentando um pouco o valor desembolsado pelos clubes europeus, chegamos ao atacante Yuri Alberto, que em 2022 foi negociado pelo Internacional para o Zenit por 25 milhões de euros, que na época era algo em torno de 150 milhões e meio de reais. Foi considerado uma venda extremamente lucrativa, ainda mais se levar em consideração que o próprio Internacional havia pago apenas 10 milhões de reais ao Santos para contratá-lo no ano de 2020, uma valorização próxima a 1.400%. O atacante já está de volta ao Brasil e é um dos grandes destaques do time do Corinthians. Vamos novamente para 2020 para falar de Reinier e o Flamengo. De uma base recheada de jogadores, o meia Reinier é mais um que atingiu bons frutos. O Flamengo, que já possui um bom histórico de vendas, negociou o jogador com o Real Madrid pela bagatela de 30 milhões de euros, algo em torno de 154 milhões de reais. Isso porque o jovem mal tinha subido ao profissional, jogando sempre como suplente. Lá fora, o meia foi emprestado algumas vezes pelo Real para pegar rodagem, já passou pelo Borussia Dortmund e recentemente está no Girona. Ainda no Flamengo, mas em 2018, temos Lucas Paquetá, outro jogador que ajudou o Flamengo a enriquecer nos últimos anos. Lucas Paquetá deixou
o clube no ano de 2018, após chegar a ser titular e se destacar pelo rubro-negro. O meia foi negociado por 35 milhões de euros para o Milan em 2018. Se levarmos em consideração a cotação do euro na época, o jogador rendeu cerca de 149 milhões de reais ao Flamengo, o que pode parecer menor do que Reinier. Porém, o valor em euros é soberano e, nesse caso, o valor de Paquetá supera o do conterrâneo. Já na Europa, o jogador atuou por Milan, Lyon e atualmente defende o West Ham na Inglaterra, sendo inclusive um dos destaques da equipe. Inclusive, por esse destaque no West Ham, Paquetá conseguiu uma vaga na Copa do Mundo do Catar. Voltando ainda para 2018, temos mais um nome gremista em nossa lista e o nome dele é Arthur. O volante meia, que foi campeão da Libertadores com a camisa tricolor, saiu de Porto Alegre para jogar pelo Barcelona por um valor de 30 milhões de euros, mais 10 milhões por meta a se cumprir, e totalizou 40 milhões de euros para os cofres do Grêmio. A cotação da época aponta que esse valor chegava a 180 milhões de reais. Após ficar 2 anos no clube catalão, Arthur trocou e foi para a Juventus, e depois foi emprestado para o Liverpool, onde atua ainda e vai ficar até o meio desse ano. Chegamos à segunda transferência mais cara dos últimos 5 anos e o nome dele é Rodrigo, um dos grandes destaques do Real Madrid na última Champions League. Rodrigo deixou o Santos em 2018 para se juntar a Vini Júnior. Inclusive, ele saiu pelo mesmo valor pago em euros por Vini Júnior. O Raio rendeu uma transferência de 45 milhões de euros ao Santos, algo em torno de 193 milhões de reais na época. O jogador foi extremamente decisivo na reta final em duelos quentes do Real Madrid e garantiu seu nome na história da Champions League conquistada pelo clube merengue na temporada 2021-2022. E fechando aqui, temos a venda mais cara da história recente do futebol brasileiro e o nome dele é Endrick. Destaque desde a base do time do Palmeiras, ele foi negociado no finzinho de 2022 também para o Real Madrid, que basicamente faz do Brasil a sua academia de juniores. E agora você precisa se segurar na cadeira para saber os valores que foram pagos pelo menino de 16 anos. Com muitos detalhes burocráticos, a negociação de Endrick custará ao Real Madrid 72 milhões de euros, algo que na cotação atual chega a 407 milhões de reais. Desse valor todo, 60 milhões vão diretamente para o clube paulista, ou seja, o Palmeiras receberá a bagatela de 330 milhões de reais pelo atacante, que só poderá sair em julho de 2024. Além de vender muito caro, ainda vai poder aproveitar e utilizar bastante o Endrick até ele completar 18 anos. A questão é que o Palmeiras está de parabéns, está em primeiro na nossa lista de hoje e fez um negócio muito bom nessa venda de Endrick. E de fato é muito atrativo para clubes europeus contratarem os garotos aqui do futebol brasileiro, né? Agora eu quero saber de você. Esses jogadores aqui da nossa lista valem essa bala toda que foi investida pelos times europeus? Deixa sua resposta aqui nos comentários porque eu quero saber de você. Um pedido importante que eu faço para você que já é inscrito em nosso canal, ativa o sininho, que assim o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. O que acontece é que o YouTube às vezes esquece de distribuir os nossos vídeos e aí acaba que a gente fica também esquecido por aqui. E sai vídeo todo dia, só que o YouTube às vezes que não ajuda a gente. Então eu peço essa ajuda para você que gosta do trabalho do Camisa 10. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.